Nós, né, seres humanos, a gente sempre teve um fascínio muito grande pelo mistério do universo. A gente olha para o céu e a gente vê um monte de pontos de luz, e a gente vê isso hoje, mas os nossos ancestrais, há milhares de anos, também viam, né, e também tinham essa grande curiosidade de entender o que estava acontecendo nos céus. Os céus são, de uma certa forma, um grande espelho, né? Um espelho daquilo que nós somos. Então essa curiosidade da gente entender o que está acontecendo lá nos céus, na verdade é uma curiosidade de nós entendermos as nossas próprias origens, né? Quem nós somos, de onde nós viemos, são perguntas extremamente antigas e, obviamente, super fascinantes. Não tinha telescópio, tudo era visto a olho nu e com instrumentos super primitivos que foram sendo aprimorados no decorrer dos séculos, até a gente chegar na Renascença e a grande transição que vai acontecer em 1609, quando Galileu pega um telescópio, que não foi ele que inventou, mas foi ele que pegou o telescópio, aprimorou esse telescópio que foi inventado na Holanda e teve a grande sacada de olhar com esse telescópio para os céus. Primeiro ele olhou para a Lua, ele viu que a Lua tinha crateras, que a Lua tinha montanhas. Antes os céus eram perfeitos, imutáveis, entendeu? E de repente o Galileu falou, cara, a Lua não tem nada de imutável ou perfeita. De uma certa forma isso humaniza, isso aproxima os céus das pessoas, porque mostra que não é uma coisa diferente da gente. E ao mesmo tempo ele, Galileu, se sente como grande mensageiro. Tanto que o primeiro livro dele, em latim, se chama Siderius Nuncius, que pode ser traduzido de duas formas. Uma delas é a mensagem das estrelas, quer dizer, o que as estrelas estão contando para a gente, mas a outra forma de traduzir isso é o mensageiro das estrelas. Que mensageiro é esse? É ele, é o Galileu, que é o cara que é o porta-voz de colocar toda uma nova visão de mundo para as pessoas, porque ele foi o primeiro a ver coisas que ninguém tinha visto antes na história da humanidade. A gente vai lá no observatório aqui de Dartmouth para ver o observatório grande. Bom, o Edwin Hubble, em 1924, usou um telescópio de 100 polegadas para medir, primeiro, para mostrar que a Via Láctea era uma galáxia e não era o universo inteiro. E depois, em 1929, com esse mesmo telescópio de 100 polegadas, ele mostrou que você não só tinha as galáxias, mas elas estavam se afastando umas das outras. Então, mais uma vez, a ideia de que um grande instrumento transforma a nossa visão de mundo. O Galileu falou, olha, a Lua não é igual à Terra, a Lua é igual à Terra, ela tem crateras, ela tem montanhas. Para o cara, em 1929, o Edwin Hubble falar que o universo inteiro está expandindo, as galáxias estão se afastando umas das outras. Então, esse aqui não é o telescópio do Galileu, porque o telescópio do Galileu está no Museu de História da Ciência, lá em Florença. Mas é uma luneta do século XIX, do início do século XIX, então bem antiga e tal. Muito legal, de bronze, né, que a gente tem aqui na coleção de instrumentos de ciência de Dartmouth, que dá uma ideia do como que as pessoas olhavam para os céus em 1650, 1800, 1700, mas a história dos telescópios é incrível, ela vai mudando, os telescópios vão ficando cada vez mais sofisticados, até que a gente chega em meados do século XIX, 1850, num telescópio que a gente tem aqui na universidade, que é um telescópio que é o segundo maior telescópio refrator ainda em uso no mundo. Tem a chave mestra aqui, senão a gente não entrava.
Você tem que ter a chave especial para entrar aqui dentro. Esse, né, seria um telescópio que no século XIX era o máximo, entendeu? Assim, ele era fantástico e tal, mas ainda é um telescópio que a gente chama de telescópio refrator, então não é dos mais poderosos. Hoje a gente usa quase que exclusivamente telescópios chamados refletores. Então você tem cordas que você vai segurando e tal, e com elas você vai girando o telescópio como um todo e tal, e apontando na direção do objeto que você quer apontar. Obviamente agora a gente está aqui durante o dia, não dá para ver. A luz entra por ali, ela é focada e vai dar aonde você põe o seu olho, lá no finalzinho. Então um contraste muito grande entre essa pequena luneta aqui, que é parecida com a que o Galileu usou, e o que a gente usava, pelo menos até 1850, 1900 e tal, como um grande telescópio, né? Esse cara aqui foi um telescópio que há 200 anos atrás era o máximo e tal, mas que agora realmente não é dos melhores. Mas ainda dá para ver coisas muito lindas com ele, né? Então é um objeto que é um objeto de museu, mas ainda funciona e a gente pode olhar Júpiter, Saturno, Andrômeda, e dá para ver com uma clareza muito grande, muito maior, claro que é assim. Então é importante aqui o seguinte, é que a qualidade do instrumento transforma a sua visão de mundo, como você olha para as coisas, né? Isso é uma coisa que é a história da ciência, de uma certa forma, é uma história em que a gente vê essas transformações de visão de mundo, não só do telescópio, mas pensa, por exemplo, na vida e a importância do microscópio e de uma porção de outros instrumentos científicos que a gente usa toda hora, que transformaram a maneira da gente entender a natureza. E nós mesmos, claramente. É interessante a gente poder comparar aquele telescópio antigo, enorme, e esse telescópio muito menor, que é um telescópio que, em vez de ser um telescópio refrator, ele é um telescópio refletor. Ele tem um espelho grande aqui embaixo, que pega a luz, coleta a luz e foca ela, e a gente pode ver coisas muito mais nitidamente do que naquele gigantão lá, que tem uma tecnologia diferente, né? Então a gente vê como que o desenvolvimento das tecnologias vão mudando a qualidade do que a gente pode ver do universo, e com isso, obviamente, a mensagem que a gente recebe das estrelas. Que nem o Galileu recebeu a mensagem das estrelas deles, a gente está recebendo as nossas mensagens das estrelas também. Então, os telescópios que a gente está vendo são telescópios que capturam, na verdade, a luz visível, que a gente vê com os nossos olhos, mas tem outras formas de luz, luzes invisíveis. Por exemplo, as ondas de rádio, que são super importantes para observar objetos muito distantes. E aqui a gente tem um pequeno radiotelescópio. Então ele não é um telescópio que vê a luz visível, ele é um telescópio que vê ondas de rádio, que são ondas que têm um comprimento de onda muito, muito longo. E existem telescópios de rádio gigantescos, por exemplo, lá em Porto Rico, em Arecibo, tem um enorme, que tem o tamanho de um campo de futebol, em vez de ser desse tamanho aqui. Em 1990, a gente teve o grande telescópio espacial Hubble, que foi um dos instrumentos mais bem-sucedidos na história da humanidade,
porque ele revelou um monte de coisas diferentes sobre o universo. Buracos negros gigantes no centro de galáxias, a expansão do universo com detalhes muito maiores, as luas de Júpiter, as luas de Saturno, detalhes incríveis ali, a formação, o nascimento de planetas e estrelas ao mesmo tempo, tudo isso veio desse grande telescópio Hubble. Em vez de você ir de 1 ano-luz, que era o Galileu, você vai para bilhões de anos-luz. Então você está olhando para a infância do universo. E o Hubble tinha uma grande vantagem, né? Que ele não é um telescópio aqui na Terra, ele é um telescópio no espaço. Então ele não tem toda essa interferência da atmosfera da Terra que distorce as imagens dos objetos mais distantes. Então você estando lá no espaço é uma vantagem gigantesca para você ter uma resolução, uma nitidez muito maior nas suas imagens. E depois, agora, o Hubble está ficando velhinho, né? Como tudo, e a gente vai ter o seu sucessor, que é o James Webb Space Telescope, o telescópio espacial James Webb, que vai ter um espelho de uns 6 metros de diâmetro. Olha o tamanhão. Compara aqui com aquela lunetinha do Galileu, entendeu? Você agora tem um espelho gigantesco de 6 metros de diâmetro, que vai contar 2 histórias muito incríveis. Primeiro, olhando para outras estrelas aqui perto da gente, 50 anos-luz, 100 anos-luz de distância, para o quê? Para monitorar planetas girando em torno dessas outras estrelas, chamados exoplanetas. Quando a gente olha para os gases que tem na atmosfera, a gente pode achar as assinaturas da vida. Então, a gente chama de bioassinaturas. A gente vê se tem oxigênio, se tem água, se tem gás carbônico, se tem metano, muito provavelmente vai ter vida. Nesse futuro, que de repente uma das perguntas mais fundamentais que a gente pode fazer sobre o universo: será que nós estamos sozinhos? Será que a vida na Terra é única? Talvez venha a ser respondida daqui a pouquinho. Quando a gente parte para o James Webb, a gente vai para o comecinho mesmo da história do universo, vendo as primeiras estrelas, quando o universo tinha só 200 milhões de anos de idade. Para um universo de 400 bilhões de anos, 200 milhões não é nada, né? Em que as primeiras estrelas estão nascendo. Então a gente está, com esses instrumentos, o que a gente está fazendo? A gente está reconstruindo a nossa história, a história do universo, que obviamente é a nossa história também. A gente carrega com a gente toda a história do universo nos nossos corpos. Os elementos químicos das estrelas, que explodiram milhões, bilhões de anos atrás, são agora parte da gente. Quanto mais a gente entende a nossa infância, mais a gente entende as nossas origens, mais a gente entende a nossa história e mais a gente entende a nossa função como, vamos dizer assim, as testemunhas racionais de como o universo existe. Então, toda a história cósmica está dentro da gente e nós somos o universo olhando para si mesmo.